Graça e paz, queridos. Quero pedir que você abra a palavra do Senhor, mais uma vez no texto de Atos. Agora, pela graça do Senhor, chegamos ao capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos até o versículo 8º, mas quero me deter nessa primeira parte e eu quero tentar construir à medida que o tempo nos permitir. Acredito que até a primeira parte do versículo 1 ao versículo 3, mas eu quero ler com você até o versículo 8, Atos, capítulo 8, do 1 até o 8º. Não sei se sua Bíblia faz uma divisão aí do versículo 1 primeiro. Ele começa então dizendo assim a palavra do Senhor: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos iam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos traga a iluminação da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos aqui que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos conduza e nos dê o discernimento da Tua palavra, nos dá o entendimento dela, e que a nossa vida, em nosso coração, a Tua palavra seja aplicada e experimentada, Pai, na realidade prática da nossa vida. Ajuda-nos como Teu povo a sermos instruídos e andarmos em fidelidade à Tua instrução, Pai, para a glória do Senhor mesmo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui a um momento da narrativa em que Lucas nos coloca, nos traz. Eu quero recordar brevemente com você que nós estamos aqui exatamente no momento após o apedrejamento de Estevão. E nesse apedrejamento, nós vimos no domingo passado, Estevão ajoelhando-se, Estevão vendo o Pai em sua glória, vendo o Filho reinando e governando todas as coisas, e Lucas, de forma proposital, faz uma conexão da morte de Estevão com a vida do apóstolo Paulo. Lucas tem a preocupação de mostrar que o apóstolo Paulo estava presente no momento do apedrejamento, versículo 58 do capítulo 7. As testemunhas deixavam as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso é um sinal de que Saulo ali tem
total relação com a ordem para que aquele apedrejamento acontecesse. Saulo ali já está em plena atividade de algo que se inicia naquele momento. Então, no primeiro versículo do capítulo 8, Lucas nos deixa claro que é exatamente naquele dia. Aquele é o dia que marca a perseguição que se levanta contra a igreja do Senhor. Então, versículo 1 nos diz que o apóstolo Paulo, que as vestes de Estevão foi jogado aos seus pés, agora neste momento ainda Saulo e não o apóstolo Paulo, Saulo consentia, aprovava a morte de Estevão, e isso serve como uma ponte narrativa que o evangelista Lucas está fazendo para que nós tenhamos em nossa mente uma certa janela aberta para que a gente permaneça atento a ela, embora o relato aqui ainda não será propriamente quanto a esse personagem que surge aqui, mas certamente é um personagem que Lucas vai trazer de volta na sua própria narrativa. Então Lucas está fazendo uma ponte aqui para que eu e você compreendamos a relação que a vida de Estevão tem com a própria vida do apóstolo Paulo, ou ainda aqui Saulo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e observe, todos exceto os apóstolos. Lucas deixa claro aqui, e se você recorda, nós já tínhamos uma igreja aqui com mais de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, uma igreja que em Jerusalém estava se multiplicando com a graça do Senhor, de forma extraordinária, com sinais, com milagres, com muitas perseguições já acontecendo, muitos atritos já acontecendo, tanto de forma externa como de forma interna. O diabo já deixando claro que permaneceria então tentando o povo de Deus, tentando atrapalhar a própria igreja do Senhor. Lucas então nos deixa claro aqui que essa multidão de pessoas, essa multidão de crentes, agora foram dispersos. Nós temos então agora um marco na narrativa, que é a partida de Jerusalém para o mundo. Lucas está nos lembrando que milhares de crentes, milhares de discípulos de Jesus foram espalhados para fora. É a ideia completa da palavra grega aqui para dispersos. Estando na voz passiva, Lucas nos deixa claro que esses irmãos que agora estão sofrendo uma perseguição, estão sendo empurrados para fora do lugar, da terra, do ambiente em que eles estavam enraizados, acostumados, familiarizados. Lucas está nos dizendo que a igreja do Senhor foi dispersa, foi enviada pelo próprio Deus, e o instrumento que Deus usou para fazer com que esses homens e mulheres, famílias inteiras, fossem por toda a Judéia e Samaria, pelas regiões da Judéia e Samaria, foi a perseguição. O instrumento que Deus usou para fazer com que a igreja cumprisse a promessa, ou vivesse a promessa que o Senhor Jesus já tinha prometido no versículo 8 do capítulo 1, a igreja pudesse então experimentar essa promessa se cumprindo. Qual instrumento Deus usou para isso? A perseguição. Quem é a principal figura, o principal personagem para que esta perseguição, para que este propósito de Deus se cumprisse
em toda a terra, em todas as nações, não apenas da Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. Ainda que, como inimigo da igreja, neste momento, o Senhor está usando Saulo, aquele que, após o encontro com Cristo Jesus, seria então conhecido como o apóstolo Paulo. Quando Lucas nos diz que a igreja está sendo dispersa, não segundo a sua própria vontade, não por uma voluntariedade da igreja, daqueles irmãos, Lucas está nos tirando o foco de uma pseudo-missão que a igreja tem, ou no sentido de uma função em que a igreja é que precisa realizar. Lucas tira o foco dessa missão e coloca o foco na própria ação divina. Deus como sendo o agente que faz com que a igreja se espalhe pelo mundo. Deus sendo o agente que faz com que a igreja ande pelo mundo sendo aquilo que ela é, igreja do Senhor, discípulo do Senhor Jesus, e vivendo exatamente as funções que eles simplesmente devem viver ou simplesmente não têm como viver de outra forma, porque são discípulos do Senhor Jesus. Essa igreja então sofre essa ação do Senhor e não muda na sua natureza. O que ela faz? Ela anuncia o Evangelho. O que ela faz por onde ela passa? Ela prega a Jesus, ela anuncia Jesus, porque a igreja é em sua natureza um povo que ama, que prega, que conhece e que revela Jesus àqueles que não conhecem. Versículo 2, Lucas nos diz que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Veja, a perseguição ferrenha começa naquele dia, mas ao mesmo tempo aqueles homens puderam sepultar Estevão. E então Lucas entende como importante adjetivar esses homens, dizendo que eram homens piedosos. A ideia aqui é que esses homens fiéis, corajosos, mesmo sendo vinculado à pessoa de Estevão, eles não hesitam em fazer o sepultamento de Estevão, que a própria lei, se você lembrar, Estevão está sendo julgado porque estava falando contra Deus e contra Moisés, contra o templo e contra a lei. A lei dizia que homens que morriam por apedrejamento, ou seja, que eram bandidos, tinham cometido, tinham quebrado a lei em coisas absurdas, em coisas grandes, esses homens não podiam receber o sepultamento como a lei permitia que fosse. Esses homens são corajosos o suficiente, tementes a Deus o suficiente, para não deixar que Estevão ficasse simplesmente lá largado, mas eles se identificam tanto com a fé, com a pregação e com a vida de Estevão, que vão então e fazem o sepultamento logo após a sua morte por apedrejamento. O detalhe aqui é extremamente importante para que nós possamos compreender que a comunidade cristã, a igreja cristã que surge no primeiro século, é uma igreja que já surge com a consciência dessa aliança que eles têm em Cristo Jesus, e por causa desta aliança em Cristo Jesus, a aliança que eles têm uns com os outros. É curioso eles não terem sofrido a perseguição, ou não terem sido impedidos de fazer o sepultamento de Estevão, e isso mostra que a sua própria morte
foi desprovida, o próprio julgamento, a própria condenação que se deu a Estevão, foi sem nenhuma legalidade, sem nenhum processo que justificasse aquilo. E sabedores, então, que não havia nenhuma justificativa para aquilo ali, eles simplesmente não se opuseram também a deixar com que o seu sepultamento fosse feito. Assim como Estevão ora no final de sua morte, e é semelhante à oração de Cristo na cruz, pedindo para que o Pai não impusesse ou não imputasse os pecados sobre aqueles homens, Estevão também tem a sua morte causada pelos religiosos, e também tem a sua morte reconhecidamente uma morte sem legitimidade, sem a justificativa legal. O sepultamento dos dois é permitido. Lucas não diz como faz com o sepultamento de Cristo, onde é que Estevão foi sepultado, mas Lucas deixa claro que tanto Estevão como o próprio Senhor Jesus recebe sim a autorização legal para que o seu corpo seja sepultado. Diante da lei, irmãos, isso denota a lisura da conduta deles. Isso mostra que eles não tinham culpa, que eles de fato pudessem ter os acusado e condenado aos dois, tanto a Cristo como a Estevão. Versículo 3, o evangelista Lucas diz que Saulo, se você lembra do texto, assim como temos caminhado, Saulo é discípulo de Gamaliel. Gamaliel é aquele que intercede pelos apóstolos, dizendo, não vamos fazer nada com eles, porque se isso que eles estão falando for dos homens, isso vai passar. Se não for, vai continuar. Mas pelo menos nós não podemos ser encontrados contra Deus. Tratamos sobre encontrados lutando contra Deus. Tratamos sobre isso aqui alguns domingos atrás. Saulo foi ensinado, e ele diz, aos pés de Gamaliel. Ele ele recebe o ensino de um homem que era extremamente reconhecido e que a autoridade dele era reconhecida de toda aquela comunidade judaica farisaica. Gamaliel é fariseu, mas Gamaliel, Lucas mostra que ele tinha uma certa moderação na sua conduta e no seu julgamento. Gamaliel era um fariseu, mas não era de pronto alguém que condenasse de imediato e condenasse à morte ou mandasse prender, ao contrário do seu discípulo. Saulo, discípulo de Gamaliel, assolava, começou a destruir. A palavra aqui usada é destruição mesmo. Paulo inicia a destruição da igreja. O foco do fariseu agora, Saulo, é destruir aquele povo que estava causando tudo aquilo. Enquanto Gamaliel tem a palavra de tentar moderar, de tentar apaziguar todo aquele tumulto, Saulo parte de fato como um animal para destruir todos aqueles que seguiam ou que professassem a fé em Jesus. Lucas diz então que ele entrava pelas casas, a ideia de que ele de fato arrombava as casas, ele invadia as casas, depois de ter identificado que em determinada casa haviam cristãos, então ele ia lá, invadia essas casas e arrastava homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. A história mostra que nessa primeira perseguição, a maior parte desses cristãos que foram presos foram de fato
mortos. Os filhos viram essas mortes, os filhos presenciaram essas mortes, os filhos também foram mortos, assim como os pais, arrastados, torturados e mortos por causa de Cristo Jesus. É assim que começa a perseguição, mas é assim que começa, é assim que é dado o start, como nós falamos aqui na semana passada. A morte de Cristo Jesus marcou uma virada na história da humanidade, mas a morte de Estevão marca o avanço, o início do evangelho, da pregação da nova aliança em Cristo Jesus sendo espalhado pelo mundo. De Jerusalém, agora nós temos o evangelho sendo espalhado pelo mundo. Observe que Estevão faz o seu sermão conduzindo a mente daqueles homens ao entendimento de que eles sempre resistiram aos profetas. E mais do que isso, eles não entendiam o ensino da palavra de Deus, eles não entendiam o significado da palavra de Deus, eles se atinham à letra, eles se atinham muitas vezes àquilo que era um símbolo, apenas apontando para algo. Estevão deixa claro que esses homens estavam vivendo em rejeição a Deus, que eles tinham uma dura cerviz e o coração deles não era circuncidado, como o Senhor roga através do profeta Ezequiel, para que o povo dele circuncidasse o coração e não a carne. Agora Lucas, na sua própria narrativa, está nos conduzindo a perceber que a mudança na história não é uma mudança apenas no que diz respeito a coisas concretas ou a fatos que nós estamos agora olhando para trás e vendo esses fatos. Lucas está nos conduzindo a não cometer os mesmos erros que o povo de Deus cometeu na história. As coisas aconteciam, os fatos aconteciam, mas eles não compreendiam o significado, o sentido, o ensino, a doutrina de que o Senhor estava ensinando o seu povo, quando por meio daqueles fatos, ele também estava se revelando ao seu próprio povo. O Deus que tem uma aliança com esse povo é o Deus que por meio de atos na história, ele também se revela ao seu povo, explicando esses atos e o significado desses atos através dos profetas. A nossa tendência, irmãos, é olharmos para um texto como esse e nos determos apenas nos fatos, em olhar para uma igreja agora que está se espalhando pelo mundo, e então olharmos para um texto como esse e pensarmos, o ensino que está aqui é um ensino que mostra que a igreja está sendo espalhada pelo mundo para cumprir a sua missão. Mas se observarmos, Lucas tira o foco da ação da igreja para a ação que é de Deus. Não é a igreja que decide avançar, mas a promessa que o Senhor fez é a promessa que o próprio Senhor age para que ela se cumpra. Observe bem, nós temos aqui Lucas trazendo para nós, desde o sermão de Estevão, e agora para esses fatos que estão acontecendo, conduzindo o nosso olhar para compreender que este povo que recebeu a lei por ministério de anjos, mas não guardaram a lei do Senhor, Lucas está nos conduzindo a perceber que esse povo não via esses fatos, não compreendia os fatos, melhor dizendo, mas nos conduzindo a compreender o que está acontecendo. Não é a igreja a agente, não é a igreja a voz ativa nesse processo.
é o Senhor que é o agente do cumprimento das suas próprias promessas. A igreja jamais será na terra, nós, eu e você, querido, jamais seremos os agentes do cumprimento da promessa de Deus nesse mundo. É preciso que a gente, deixa eu usar aqui uma palavra, me permita, de forma bem comum, é preciso que a igreja baixe a bola. Porque muitas vezes, quando o foco que nós damos, a ênfase que nós damos, é um foco e uma ênfase na missão, nós estamos colocando o foco na nossa ação, no nosso movimento, como sendo um movimento que então cumprirá a vontade de Deus. Em nenhum momento da história o Senhor chama a igreja a assumir a responsabilidade do cumprimento das promessas de Deus. O Senhor simplesmente nos coloca nesse mundo para sermos testemunhas. Testemunhas, enquanto o seu Espírito é quem vai então conduzindo a sua igreja. Nós temos aqui um povo que reconhecia os atos, mas não compreendia o ensino. Acreditava nas intervenções divinas na história, mas não compreendiam o ensino. Esse mesmo povo que tem a própria palavra de Deus, que na Bíblia hebraica, que eles não têm como a nossa, com o Novo Testamento, mas na 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 23, é o último versículo da Bíblia hebraica. Na maneira como eles organizam, este é o último versículo das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Um versículo que deixa claro a maneira que eles concebiam a relação com Deus e a relação com o mundo. Um versículo que mostra o Senhor trazendo o seu povo de volta para Jerusalém. 2 Crônicas 36, versículo 23, a palavra diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e que o Senhor, seu Deus, seja com ele. Isso aqui é um exemplo, uma figura de como o pensamento do povo de Deus se processava naquele período. A bênção de Deus e a vida abençoada era a vida que ia para Jerusalém. O movimento de retorno a Jerusalém era o movimento onde todas as promessas de Deus estariam se cumprindo. Lucas agora nos mostra que no Antigo Testamento, essas pessoas, ainda que sendo atraídas a Jerusalém, chamadas a Jerusalém, as nações para que pudessem conhecer ao Senhor, sendo chamados a Jerusalém, Lucas nos mostra agora que no progresso da revelação, a vontade de Deus mudava agora essa rotação, para que ao invés de ser indo para aquele centro, para aquele lugar, a igreja e o povo de Deus abençoado agora seriam aqueles que sairiam de Jerusalém. O evangelho está alcançando agora as nações. O povo que tinha que ir para Jerusalém é agora o povo que é enviado para as nações. A promessa do versículo 8 do capítulo 1, em que a igreja seria testemunha, tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judéia, e aos confins da terra,
é uma promessa que o Senhor começa a cumprir, fazendo com que o seu povo seja enviado a todas as nações. Lucas nos mostra que o movimento, a administração da nova aliança em Cristo Jesus é agora um movimento que não é centrípedo, mas é um movimento centrífugo. Aqui, todo o giro que concentrava para o meio, agora gira para o outro lado e faz com que a bênção e o evangelho se espalhe por todas as nações. É empurrando, é enviando, é fazendo com que eles sejam dispersos. Eles não vão ficar naquele lugar. Eu queria pensar em algumas aplicações, e se o tempo nos permitir, avançar ainda um pouco no texto. Mas para não correr o risco de parar no meio, eu quero fazer algumas aplicações nesses versículos, e conforme as aplicações forem feitas, a gente vê se consegue continuar para o versículo 4. Se não, no domingo que vem, continuamos. O primeiro enfoque que eu queria dar no primeiro versículo, que a palavra nos mostra que Saulo consentia com a morte de Estevão, e que também esse mesmo apóstolo é discípulo de Gamaliel, um homem que era mais moderado, mas o seu discípulo já não tem o mesmo perfil, e é de fato alguém que o próprio relato do apóstolo Paulo, mais adiante, em Atos capítulo 22, se você observar como o apóstolo Paulo faz o relato de como ele desenvolveu esse período, esse papel aí na história da igreja, é de fato um homem que reconhece que cometeu atrocidades realmente contra a igreja do Senhor. Mas é preciso que a gente perceba que a administração da nova dispensação em Cristo é uma administração que descentraliza. Jerusalém não é mais o centro, o templo não é mais o centro, e a própria lei não é mais o centro da vida religiosa daquele povo, mas é Cristo. E como figura da lei aqui, é o próprio apóstolo Paulo que é a figura inserida na história para mostrar como que o peso da lei foi retirado em Cristo Jesus pela graça do Senhor. E a vida do apóstolo Paulo é exatamente a vida que o Senhor usa para revelar e demonstrar como que o peso daquele zelo pela lei foi retirado em Cristo Jesus, assim como o próprio Senhor nos anuncia que o seu fardo é leve, e todo aquele que está cansado e sobrecarregado, o texto não fala sobre um cansaço de que trabalha muito, um cansaço porque a idade já pesa, o joelho já dói. Não é desse cansaço que o Senhor Jesus está falando, mas é exatamente o cansaço da própria vida religiosa, a religiosidade, a moralidade excessiva que pesava e que condenava. Por isso o apóstolo Paulo chama do ministério da morte, o ministério que é o ministério da lei que os judeus carregavam, com todo esse peso de leis cerimoniais, com todo esse peso das festas, com todo o peso da interpretação da lei, sendo ainda mais carregada de forma minuciosa, trazendo detalhes e detalhes na Talmude, para que o povo ficasse cada vez mais enrijecido nas suas práticas e na sua vida. O que Lucas está nos mostrando é que a revelação de Deus ao seu povo agora está sendo marcada por uma virada neste entendimento, nesta compreensão, e que não está mais centralizado nem em Jerusalém, nem no templo e nem na lei do Senhor,
mas no próprio Senhor Jesus, que cumpriu toda a lei e agora recebe o seu povo pela justiça que há nele mesmo, e ele impõe essa justiça, ou imputa essa justiça ao seu povo. A narrativa está nos fazendo perceber essa virada no entendimento, e o decorrer da narrativa nos mostrará que a própria igreja, segundo e seguindo este entendimento, começa a compreender que leis cerimoniais, a própria igreja começa a compreender que as leis cerimoniais, as leis culticas, começaram a ser modificadas na sua prática, no sentido de que eles começam a deixar, e aqueles que tiveram dificuldade nessa compreensão, o Senhor mesmo pelo seu Espírito começa então a trazer todo o entendimento. Se você observar o capítulo 9, que começa após Lucas relatar sobre Filipe, que ele começa tratando ainda aqui no capítulo 8, após já no versículo 4, inicia então com a conversão de Saulo, a visita ou a sua chegada a Damasco para que se encontre com Ananias. Depois de tratar sobre Saulo, agora, da mesma forma que Lucas faz com Estevão e Saulo, inserindo Saulo como essa janela que se abre para que nós tenhamos a atenção nele, agora Lucas também faz isso com Barnabé. Ananias entra na história com Saulo, mas versículo 26, agora nós também temos a inserção de Barnabé na narrativa, a igreja crescendo, e Lucas volta então a tratar sobre Pedro. E é agora nessa transição da administração da nova aliança que, na história que Lucas narra, Pedro então exerce um papel fundamental, porque ele vem representando aqueles que, estando na antiga aliança, se convertem a Cristo e compreendem a missão de Cristo Jesus e o cumprimento de todas as promessas, de toda a lei em Cristo Jesus. Mas ainda que compreendendo isso, compreendendo o senhorio de Cristo Jesus, Pedro é aquele que ainda precisa de uma caminhada a mais com o próprio Senhor, conduzindo ele a momentos e a situações para que essa visão ainda enrijecada possa ser quebrada pela própria ação do Senhor, para que Pedro não cometa os mesmos erros que os fariseus e o sinédrio cometeram, em reconhecer a história, reconhecer os fatos, mas não compreender o significado deles. Então Pedro tem uma visão, Pedro é levado a encontrar-se com Cornélio, que não é um judeu, mas que o Senhor está dizendo, vai lá, encontra-se com ele, prega para ele, porque eu o escolhi, ele é meu servo. Observe, a virada de uma aliança que era administrada de forma centrípeta, chamando para dentro. A virada não é fácil, a virada não é sutil, ela é brusca, ela quebra raciocínios, quebra a maneira de compreender que esse povo tinha, fazendo com que agora eles entendam que todas as nações sempre foram chamadas e sempre foi o alvo do Senhor, para que o seu povo fosse na terra como sacerdotes, e não como um povo que se fecha em si e que somente julga o mundo, mas é um povo que precisa avançar para o mundo. E a igreja, nesta aliança, é nada mais, nada menos do que aqueles que estavam no mundo e que foram enxertados nessa aliança, porque o evangelho chegou para nós, porque o Senhor virou essa administração. A nova aliança em Cristo Jesus ganha esse novo movimento. É por causa disso que eu e você fomos alcançados. É por causa disso que eu e você precisamos continuar a ser testemunhas nesse mundo.
para que aqueles que ainda não foram alcançados, para que aqueles que o Senhor escolheu e ainda não ouviram a mensagem do Evangelho, possam ser alcançados e ser enxertados também nessa mesma aliança, nessa mesma dispensação. É o período que nós estamos vivendo na terra, até a volta de Cristo Jesus. Mas essa dispensação não marca, eu quero enfatizar isso, não marca a missão da igreja, mas marca o tempo da história em que eu e você e todos aqueles gentios tornam-se o alvo principal, no momento em que Deus está inserindo ou enxertando cada vez mais de todas as nações, povos e mais povos, dentro da mesma relação com Ele, nessa nova aliança. Essa dispensação, ou melhor, essa dispersão do povo, eu estou trocando aqui dispersão e dispensação. Essa dispersão da igreja não marca a sua missão, mas marca a virada dessa administração, marca um ponto na história da revelação, na história da salvação, marca um ponto na história da redenção de um povo que Deus escolheu para si. E esse povo não está confinado a uma etnia, a uma religião, mas esse povo está confinado ao poder e à soberania de Deus, ouvindo e espalhando esse evangelho pelo mundo, e que pessoas de todas as religiões e de todas as nações reconhecerão a verdade de Cristo Jesus, da sua palavra, e se curvarão somente a Ele e a nada mais, e a mais ninguém. A igreja faz parte disso, a igreja está inserida nisso, mas isso não pertence à igreja. Nós não temos o poder de definir os rumos dessa história. Nós somos simplesmente passivos, somos aqueles que nos submetemos e deixamos o Senhor fazer. Ele nos chama a amá-lo, Ele nos chama a ter por Ele o maior amor do que temos amor por qualquer coisa. É a Ele que devemos amar e servir, e Ele é quem define os nossos rumos e o nosso destino. É assim com a sua vida individual, é assim com a vida da igreja de forma coletiva. Nós somos aqueles que se submetem. Mas em último lugar, no verso 3, em que a palavra nos mostra e nos traz aqui o evangelista Lucas, trazendo à tona a figura de Saulo, que assolava a igreja. A palavra que é usada para que Saulo assolasse a igreja é uma palavra que envolve alguém que faz algo com extremo afinco, alguém que faz algo com extremo zelo, alguém que cumpre a sua tarefa com uma profunda crença de que aquilo que ele está fazendo é o correto a ser feito e que ele fará exatamente aquilo que é correto. Saulo não é aquele que aqui olha e pensa, eu vou fazer esta maldade. Saulo tem plena convicção de que esse povo é inimigo, de que esse povo está pregando mentira, pregando heresia. Saulo está cumprindo algo com extremo zelo religioso. Ele não é alguém que se entende aqui nessa história como um vilão, como alguém que odeia pessoas. Ele ama a religião. Ele não é alguém que odeia o ser humano, mas ele odeia a mentira. Ele não quer que a mentira seja desenvolvida. É assim que ele crê. Ele é zeloso. Quando ele fala aos filipenses sobre a sua origem, a sua formação, ele enfatiza exatamente o extremo zelo que ele tinha pela religião judaica.
Deus usa quem a igreja escolhe. Observe que na narrativa, nós estamos aqui há momentos após o diácono ter sido apedrejado. O diácono que virou profeta, o diácono que tornou-se mártir. Em seguida, nós temos um fariseu extremamente zeloso, sendo inserido na história, e nós começamos a ver que este homem é um homem que Deus está usando na sua soberania para cumprir as suas promessas e o evangelho alcançar o mundo. Deus usou Estevão de forma poderosa, e por causa de Estevão surge Saulo. Por causa de Estevão, Deus levanta Saulo para espalhar a igreja, e por causa da pregação de um homem zeloso, um crente, um diácono, um profeta e um mártir, nós temos agora um perseguidor da igreja se levantando, tão zeloso como aquele próprio diácono que acaba de ser apedrejado. Deus usa a quem a igreja escolhe, mas Deus também usa aquele que a igreja jamais escolheria. Deus usou Estevão, foi a igreja que o elegeu, mas Deus usou Saulo, e a igreja jamais olharia para ele e diria: esse homem é um servo de Deus. Quando Saulo se converte, qual é a reação da igreja? Desconfiança. Quando Saulo se converte, a igreja não acredita naquilo. É quando surge Barnabé, um homem cheio de temor, e que já foi citado no texto. Barnabé, que era levita, conhecia a lei, homem de uma religião, um homem que conhecia tanto o Antigo Testamento quanto o próprio Saulo. É esse mesmo homem que se converte a Cristo, que quando Saulo se converte, é quem primeiro acredita na conversão dele. É quem primeiro entende que a igreja precisa reconhecer: Deus estava usando esse homem e Deus ainda mais o usará. Deus usa quem a igreja escolhe, mas Deus também sabe usar aqueles que a igreja jamais escolheria. Talvez você, querido, precise lembrar disso. Talvez não por causa de outros, mas talvez por causa de você mesmo. Às vezes nós olhamos para outros e dizemos: não, esse não dá, não, esse o Senhor jamais vai usar. Mas talvez estejamos fazendo muito mais isso conosco mesmo. Não, eu me conheço, eu sei minha história, Deus não vai me usar. O que nós podemos aprender com isso, irmãos, é que tanto Paulo é um homem zeloso e faz o que faz pelo zelo que tem, como Estevão era um homem zeloso, mas eles são diferenciados por um detalhe. É quando eles precisam decidir quem é que vai ser condenado, quem é que precisa morrer. Saulo é extremamente zeloso, mas é um legalista, um moralista, um fariseu. Ele condena e mata os outros. Eles estão errados, eles precisam morrer. Estevão é um homem zeloso por Cristo, pela verdade do Evangelho, da graça, dos méritos de Cristo, da fé, do Evangelho que redime ao perdido, mesmo que esse pecado tenha sido abundante, a graça de Deus que superabunda aonde o pecado superabundou ou abundou, a graça de Deus é ainda muito maior. O homem zeloso e que conhece o Evangelho, quando ele precisa decidir quem é condenado e quem deve morrer, ele dá a própria vida
ele entrega a própria vida. Mas veja, irmãos, que mudança na história marcada de forma entrelaçada, e Lucas faz isso de forma intencional. Dois homens extremamente zelosos pela verdade, por aquilo que eles acreditavam. Só homens zelosos, só homens que têm esmero, só homens que acreditam e entregam a vida por aquilo que acreditam, é que de fato fazem a diferença na história, é que de fato fazem a diferença no mundo, de fato marcam com as suas pegadas as estradas que essa vida nos traz. Homens displicentes, homens preguiçosos, homens relapsos, passam pela vida e não são percebidos. Eu quero repetir, que homens displicentes, preguiçosos, relapsos, passam pela vida e não são percebidos. Quando olhamos para Estevão e para Paulo, Lucas faz de forma habilidosa nós percebermos que o que faz diferença entre os dois é um outro homem, Cristo Jesus. Lucas traz Estevão e Paulo para uma história e para uma narrativa, onde o Senhor Jesus é quem é aquele que faz a diferença entre quem estava certo e quem estava errado. No capítulo 9, então, o próprio Senhor Jesus aparece para Paulo e pergunta a ele por que ele está perseguindo a ele mesmo, na identificação que o Senhor Jesus faz com o seu próprio corpo, que é a igreja. Paulo, por que você está me perseguindo? Lucas então faz a gente olhar para Estevão, para Paulo e para Cristo, porque nós temos que decidir que tipo de pessoa eu e você queremos ser. É possível que a gente queira permanecer talvez na displicência, simplesmente seguindo a vida, deixando a vida nos levar, atravessando a rua devagarinho, até o dia perceber que camarão que dorme, a onda leva. Eu e você precisamos decidir, querido, que é preciso sermos mais zelosos. Eu e você precisamos decidir que não dá para passar pela vida desapercebidos, porque o Senhor simplesmente nos salvou, porque o Senhor simplesmente nos chamou para a sua luz, para o seu reino. Mas quando decidirmos ser zelosos, é preciso que a gente tenha cuidado para não nos tornarmos o zeloso legalista, o zeloso Paulo, ou melhor, o zeloso Saulo, o zeloso que na hora de decidir quem é condenado e quem deve morrer, decide que é sempre o outro. É preciso que a gente decida que todo o zelo cristão legítimo é carregado por piedade, que na hora do julgamento nós não condenamos os outros. Na hora do julgamento nós nos entregamos com a nossa própria vida, para que somente o Senhor Jesus seja exaltado, somente o Senhor Jesus seja glorificado, e não os nossos atos evidenciados. O Senhor Jesus seja amado, e não a forma reta de andarmos admirada. Eu e você precisamos decidir, não se nós vamos realizar a missão. A missão é de Deus.
A missão pertence ao Senhor. Se você vai ou não, é problema seu, porque quem perde é você. O Senhor não perde, o Senhor cumpre as suas promessas. A decisão que precisamos fazer, a decisão que precisamos tomar, é se seremos zelosos por tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E se vamos ser zelosos, seremos legalistas ou piedosos? Seremos Saulo ou seremos o Paulo, que ama a Cristo, que anda com Cristo e que anuncia o Evangelho da graça e dos méritos somente de Jesus Cristo? Porque a graça dele é o que nos basta. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar mais uma vez com você. E eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor. Nós já nos avançamos na hora. Pense nisso. Coloque seu coração diante de Deus. Eu e você fomos chamados a entregar o nosso coração de forma completa ao Senhor, a não estabelecer os limites até onde nos entregamos. Fomos chamados a ser zelosos, testemunhas verdadeiras. Amado Senhor Jesus, só estamos aqui por tua causa, só estamos aqui por teu mérito. Somente o Senhor é bom, somente o Senhor entrou no Santo dos Santos, e somente através de ti é que nós podemos entrar. Espírito de Deus, ensina-nos. Espírito de Deus, fortalece-nos para que sejamos zelosos de toda boa obra em Cristo Jesus. E é em nome dele que eu te peço, Pai. Amém, Senhor.